Vocês sabiam que reclamar, o termo reclamar, significa clamar duas vezes? Minha avó é uma pessoa que ela tem um hábito, tipo, desde que eu me entendo por gente, de reclamar muito. Mas assim, é um nível de reclamação que chega a ser desconfortável para quem está perto. Se você não entende, né, que a vida dela é uma vida meio sofrida, meio não, muito sofrida, enfim. Só que hoje, tipo, minha avó me conta a história dela, vou contextualizar, tá? Mas minha avó me conta a história de vida dela e, de fato, é uma história muito pesada. Mas, assim, várias pessoas existem essas histórias pesadas. E muitas das vezes as pessoas não conseguem nem chegar onde ela está hoje. Hoje a gente mora num apartamento confortável. É de aluguel, mas é confortável. Ela consegue pagar. Minha avó faz um mercado grande. E ainda assim, minha avó sempre diz que a vida dela nunca muda. Isso é muito pesado. E ontem, e o quarto dos fundos dá de frente pra lavanderia e pra cozinha. E ela tava na cozinha ontem de noite. E ela tava reclamando muito, xingando muito, sabe? E praguejando muito. Chega a ser muito difícil você conviver num ambiente desse quando você tá tentando mudar a sua mentalidade. Eu cresci acreditando que a culpa do mundo, que a culpa do meu fracasso era do mundo e não minha. Que a culpa do meu fracasso era do outro e não minha. E não sou só eu, tá? Eu, minha mãe é a mesma forma, a minha avó é da mesma forma. Então o ambiente, ele contamina a nossa mente de um jeito que, para você conseguir ter esse despertar que eu estou tendo hoje, é muito difícil. Você precisa querer muito. Precisa entender, tipo assim, tá, eu não quero mais. Eu não quero mais participar disso, eu não quero mais ser isso daqui. E além de se distanciar desse ambiente, você precisa se esforçar também para mudar essa sua mentalidade, que é muito difícil. Acho que o mais difícil hoje é você mudar a mentalidade. Porque tudo começa, gente, na nossa mente, tudo começa dentro. Às vezes a gente acha que para ficar rico, você precisa ter o dinheiro. Quando na verdade, para ficar rico, você precisa mudar a sua mentalidade de pobreza. Porque muitas vezes a gente bloqueia o dinheiro de entrar nas nossas vidas. Tem muita gente que acha que ganhar presente é como se fosse um ferimento. Eu era essa pessoa, tá? Se você me desse um presente, eu falava assim, não, menino, tá gastando dinheiro com isso? Você é doido? Pra que isso? Rapaz, tá gastando dinheiro. Você não consegue receber. E a vida, ela entende dessa forma. Ah, você não gosta não, né? Então gastar dinheiro com você é besteira, né? Beleza, então você também não vai receber mais nada. Eu ganhava vários presentes. Gente, hoje eu não ganho presente nenhum. Hoje é raro ganhar um presente. Raro. Não é que eu não ganhe nenhum, mas é raro ganhar um presente. Minha avó ontem, né, com essa reclamação dela, eu comecei a pensar em algumas coisas. O quanto que a gente é ingrato. Não tô falando só dela não, tá? Tô falando de todo mundo. O quanto nós somos ingratos. E parar pra perceber, a nossa ingratidão é o ponto-chave pra gente conseguir mudar a nossa mente. Pra gente conseguir sair de onde a gente está. Vocês já foram, em algum momento da vida de vocês já entraram em um hospital público? Aqui tem um hospital que se chama Roberto Santos. É ladrão que chega baleado. É muita coisa pesada. E todas aquelas pessoas, eu tenho certeza absoluta que tem somente um pensamento. Eu queria estar em casa, vivendo a minha vida normal. E sabe por que eu penso nisso? Quando eu tive meu filho, eu tava no hospital. Eu fiquei uma semana no hospital, porque meu filho nasceu com o ventrículo direito do coração dele maior do que deveria. E eu não via sol e não via lua. A única pensamento que eu tinha é, meu Deus, eu só queria tomar um banho no meu banheiro, eu só queria deitar na minha cama, eu só queria ver a minha família. E quando a gente consegue isso, a gente não valoriza. Quando eu fazia meu estágio, no início eu era muito grata. Eu falava, eu amo meu trabalho, eu amava ir pro trabalho. Depois desse trabalho eu consegui um outro, e nesse outro que eu fui, eu quase entrei em depressão. E o quanto que eu comecei a pensar sobre isso, tipo, meu Deus, eu era tão feliz. Eu ganhava uma bolsa de estágio, que era R$680, mas eu era tão feliz naquela época. O que é que eu quero falar com isso? Existe uma música, o nome da música é Sonhos e Pernas, de Vanderly. E tem a música inteira, ela é maravilhosa pra você parar e ouvir e se conscientizar do que você tá fazendo com a sua vida. Tem uma parte que ele fala assim, não perca o resto do tempo que ainda te resta.
Se você é uma pessoa que não consegue ver beleza naquilo que você tá vivendo, se você não consegue ver beleza nos seus progressos, se você não consegue ver beleza, nós somos imediatistas e ingratos ao nível da gente só querer ver o resultado final. Mas a nossa vida toda ela é baseada no caminho que estamos percorrendo, no processo. Tem gente que fala assim, a gente tem que ver beleza no processo. Mas não é só no processo que você quer alcançar um resultado final. Um exemplo, eu quero perder mais peso. Uma coisa que eu aprendi a fazer em 2023, eu perdi 13 quilos. Depois eu recuperei tudo, né? Mas tudo bem. 2023, eu emagreci e as pessoas falavam, tipo, você emagreceu. Eu não conseguia enxergar. Eu olhava no espelho e falava, mas ainda não tá do jeito que eu quero. Porque eu achava que tinha que estar perfeito. Um colega meu, ele falou assim, começa a tirar fotos e comparar suas fotos antes e depois. Passa um mês antes e depois. Porque eu falava, nada muda. Tipo assim, eu subo na balança, muda na balança. Às vezes nem muda na balança, mas nada muda. Nada melhora. Eu comecei a fazer isso, gravar vídeos e tirar fotos. E esse mês eu comecei a sentir exatamente, na balança parece que travou. Mas o meu físico de fato mudou, sabe? E eu comecei a fazer exatamente isso, tirar foto do antes e do depois. E muitas das vezes eu ficava tipo, poxa, assim, e aí, que horas é que eu vou perder esses 10 quilos? Você começa a esquecer como você tava há um mês atrás. Há um mês atrás eu tava parecendo que eu tava grávida de gêmeos. Há um mês atrás tinham roupas minhas que não estavam entrando em mim. Há um mês atrás, a roupa que eu fui trabalhar sexta-feira estava apertada, eu não conseguia sentar. E eu fui trabalhar sexta-feira com ela folgadinha. O que eu quero dizer não é somente sobre o corpo, ou somente sobre o momento atual, ou reclamar. É você parar realmente de falar coisas no momento que você tá, talvez, estressado, angustiado. Muitas das vezes, gente, eu percebi assim, que a minha vida ela tava mudando, ela tava melhorando, mas eu era incapaz de agradecer ou de observar, sabe, de perceber. Eu era incapaz de perceber. A única coisa que eu sabia falar é, a minha vida ainda não muda. Não é verdade. Há um tempo atrás eu tava presa em um relacionamento que tava me matando. E eu sei que todo vídeo eu volto e falo sobre esse relacionamento. Mas é porque, de fato, é uma ferida que ainda não foi curada dentro de mim, sabe? E é algo que eu preciso pensar. Porque quando eu tava naquele relacionamento, eu achava que não ia ter fim. Eu achava que o meu fim seria quando eu estivesse no caixão. E muitas das vezes eu fico, sabe, mentalizando isso. Tipo, poxa, minha vida não muda, poxa, eu tô... Quando, na verdade, eu tô esquecendo de observar o meu processo. Eu tô esquecendo de agradecer pelas pequenas coisas. Às vezes, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Tem 2 semanas que eu fui pra casa do meu irmão. E eu esqueci meu notebook dentro da mala do Uber. Seria um prejuízo de uns 3 mil reais. E se não viesse uma demissão por justa causa? Eu consegui recuperar o notebook. E o rapaz cobrou 40 reais a mais, né? Fora os 33 que eu paguei do Uber. Ou seja, foi assim, uns 70 reais, 80 reais basicamente que eu tive que pagar. Me estressei até, né? Eu fiquei chateada. Eu falei com meu irmão, pô, que cara pilantra, tá cobrando 40 reais a mais que não era pra ele cobrar, eu já vou pagar, né? O que a Uber pegou. E meu irmão me falou uma coisa que é muito real. Ele fez assim, poderia ser 3 mil hoje. Poderia ser 3 mil sendo descontado do seu salário. Sendo que você não pode gastar mais R$1. Exatamente aí que a gente perde a noção. Olha quanto tempo que a gente perde pensando e reclamando, se martirizando. E ao invés de viver, de olhar, de falar, meu Deus, obrigado por mais um dia, sabe? Poxa, essa situação aqui, ó, tá ruim. Mas eu me lembro de uma situação que também tava ruim, que eu pensei que fosse levar minha vida e não levou. E eu superei. E o que foi que eu aprendi? A ser mais forte. Ao invés de reclamar, eu acho que o exercício que todo mundo deveria começar a fazer, além de proclamar bênçãos sobre a própria vida, é entender que o processo ele é necessário para a valorização. Porque se você consegue tudo fácil, se tudo fosse fácil na vida, a gente não valorizaria nada. A gente já não valoriza sendo difícil. Sendo difícil, você já não valoriza. Vocês querem ver um exemplo maravilhoso? Exemplo maravilhoso? Amizades. Hoje eu sou uma pessoa, não sou solitária.
Hoje eu sou sozinha e eu amo estar sozinha. E eu aprendi muito isso com meu irmão. Pra mim, ele é minha alma gêmea, sabe? E por muitas vezes eu não valorizei. Eu achava que era natural. Era natural a gente ter essa relação. Quando eu percebia que as pessoas não tinham, que as pessoas falavam, meu Deus, sua relação é muito linda. Eu falava tipo assim, sabe? Mas isso aqui não é normal, não? Não, não é normal. Você ter uma pessoa de verdade do seu lado não é normal, não é natural. Então, valorize, gente, valorizem o processo. É difícil pra caramba, é muito difícil. E eu tô passando por esse processo de tentar não reclamar, tentar valorizar. Hoje, eu passei um período, eu e meu irmão, a gente deu uma afastada, nossas vidas deram uma mudada, principalmente por conta dessa bizeira, né, que aconteceu na minha vida. E é muito difícil você ver uma pessoa que você ama muito se autodestruindo. E quando essa pessoa quebra e você cola os caquinhos dela e ela volta lá e se quebra de novo. Chega um momento que você fala assim, rapaz, joga no lixo. E eu tenho certeza que essa foi a sensação dele. Não que ele não me ame mais, muito pelo contrário, ele me ama muito. Mas assim, a nossa afastada ela foi necessária pra eu entender que tipo de irmã, amiga que eu tava sendo pra ele, sabe? E eu entrei em desespero quando eu percebi que eu poderia perder isso e fiquei tentando forçar. E foi aí que a gente se afastou cada vez mais. Hoje, a nossa relação, ela tá extremamente saudável. Calma, ainda estamos nos reconstruindo. Mas assim, eu percebo que tá mais caminhando pro saudável do que pro não saudável, sabe? Eu tenho uma prima também, que ela é como se fosse minha irmã, assim, a gente cresceu juntas. E essa minha prima, muitas vezes eu falava assim, tipo, poxa, eu só queria uma amiga, não sei o que. Você esquece do que você já tem. Você foca tanto assim, tipo, mas eu queria isso aqui. Gente, não existe vida perfeita, tá? Essas amizades de Instagram, amizade de balada, cis, irmã gêmea, eu já tive várias assim. E no fim, quando a porra aperta, não sobra uma. Minha prima, eu me afastei dela, a gente se afastou, mas não foi um afastamento de não quero mais. Foi porque realmente eu virei mãe, a vida dela mudou muito, a gente se distanciou. Hoje, quando dá, a gente se fala sempre, são conversas longas, profundas, é uma pessoa que eu amo conversar. E eu fiquei me perguntando um dia desses, falando com ela, eu falei, surreal pensar assim, que a gente às vezes tem um tesouro na nossa frente e a gente não valoriza. Quantas vezes eu pensava assim, eu só queria ter um namorado. Pra quê? Pra ter dor de cabeça? Não que todo namoro vá ser assim, mas os meus eram assim. Eram ciúmes, era dor de cabeça, era possessão, era eu não poder sair, eu não poder ver meu irmão. Todos os meus namorados tinham ciúmes do meu irmão, todos. Quando eu tinha meu irmão do meu lado que me fazia... Gente, eu não consigo dar risada do jeito que eu dou com ele. Ele me tira as risadas mais sinceras do mundo, sabe? E assim, muitas vezes a gente não valoriza. A gente não valoriza a cama que a gente dorme, a gente não valoriza a comida que a gente come. E eu não tô falando pra vocês de uma forma tóxica e idiota e sem... não, você tem que agradecer. Quebrei minha perna, tá repreendido. Quebrei minha perna, obrigado, Senhor, que eu não quebrei as duas. Não é isso que eu tô falando. O que tem muita gente que vende essa ideia de Vitinha perfeita, agradeça por tudo. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando que muitas vezes você está reclamando por uma coisa que vai ser resolvida. Algo que amanhã ou depois vai resolver. Tipo, minha avó tá muito estressada porque a fatura do cartão dela tá atrasada. Porque a gata aqui não teve dinheiro. E eu fiquei pensando nisso, tipo, poxa, é R$1.000 a fatura. Quando tem gente que tá num leito no hospital que só queria que esse fosse o problema da vida. Poxa, eu só queria hoje que o meu problema fosse uma fatura atrasada de R$1.000. Quando hoje meu problema é porque lá nele eu não enxergo, é porque minha vida tá assim, é porque eu tô morando na rua. Eu só queria ter um problema de uma fatura que não foi paga no mês por causa de R$1.000. Porque é um exercício. Não é uma coisa que você vai olhar e você vai fazer agora, limpa, que você é espiritualizada. Não, não vai. Não vai, porque às vezes eu também me pego olhando e... Um exemplo, meu filho quando me dá trabalho, eu fico, meu Deus do céu, meu Deus, que fase.
Sabe que fase que era? Quando eu tava com depressão pós-parto. Que ele era um neném, que chorava, que não dormia de madrugada. Eu não dormia, vivia igual um zumbi. Ouvia milhares de pessoas falando mal de mim, me detonando. Quando eu só queria deitar 5 minutos e chorar. Chorar, só chorar. E eu tinha que estar com ele no meu colo, e quando eu chorava ele me olhava com a carinha. Enfim. Hoje, meu filho é o, meu Deus do céu, o amor da minha vida. Que eu falo assim, ó, filho, eu não tô bem. Tudo bem, mamãe, pode ficar aí. Ou então ele senta do meu lado. Ele é uma criança, tem 6 anos, então é um exercício diário que eu tenho que fazer. Hoje meu filho toma banho só, meu filho come só, faz a atividade dele só. E eu tô falando que, eu tô com um problema e gratidão, Deus, por esse problema. Não, se você tá com um problema, todo problema tem uma solução. Como é que eu vou solucionar isso aqui? O desespero não vai te levar pra lugar nenhum, só começando daí. Se você se desesperar, você vai fazer merda. Então, começar a observar mesmo o que precisa ser feito, sabe? O que é que eu preciso fazer? Eu chorei 5 minutos aqui, já me desesperei, descabelei, foi 5 minutos, acabou, levanta, lava o rosto, ó, respira. O que é que a gente vai fazer pra resolver esse problema aqui? É isso, isso e isso. Traça seus objetivos, traça suas metas, entenda onde você tá errando, entenda o que você não quer mais pra você. Seja uma pessoa comprometida com você mesmo. Seja comprometido, comece a perguntar a si próprio o que é que a reclamação tá te trazendo de bom. Porque, gente, de verdade, assim, hoje eu tô apegada a isso. Se não tá me fazendo bem, eu quero isso na minha vida, mas pra quê? Se uma amizade não tá me fazendo bem, eu quero mais na minha vida, pra quê? Se uma roupa tá me desconfortando, eu quero usar essa roupa de novo, pra quê? Me responda. Se xingar não tá te beneficiando, muito pelo contrário, tá te deixando mais ansioso e mais estressado, você quer continuar xingando pra quê? Se reclamar resolve seus problemas, Gabi, o meu resolve. Quando eu tô xingando aqui, ó, pé da vida, resolve tudo, clareia a minha mente, então continue. Mas pra mim não resolve. Me deixa pior, me deixa num estado mental pior. Eu começo a fazer, sabe o quê? Eu reclamo e aí 5 minutos depois eu já tô assim, rapaz, eu sou um cocô. Porque eu tô reclamando, porque tem gente pior que eu. Porque não sei... Às vezes a gente reclama de coisas que a gente mesmo se colocou. Sabe? Situações que a gente mesmo se colocou. Eu era uma pessoa que eu gostava muito de pagar pra ver. Eu gostava de quebrar a minha cara. Eu tinha prazer nisso. Tipo, tá, eu tô vendo aqui, ó. Tá me dando todos os sinais que eu vou quebrar a minha cara. Mas eu quero continuar. Vai que eu sou a Mulher Maravilha e não quebro minha cara. Só que se você entender que existe algo dentro de você que tá te dizendo assim, ó, rapaz, dá um tempo. Dá uma pausa. É porque tem um sinal, você precisa confiar, filha. Na sua intuição. Confie. Quando você olha pra si e você olha pros sinais e você simplesmente fecha seus olhos e fala, eu vou continuar até o fim. Recalcule sua rota quantas vezes forem necessárias. Mas não viva uma vida de desperdício. Não viva uma vida de... lamentações. Meu Deus, nossa, por que eu vivo isso? Para de se lamentar. Porque se lamentar não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Você vai perder oportunidades maravilhosas por causa da lamentação. Eu acho que um exercício muito bom que eu tenho feito é... eu paro e penso, poxa, eu já passei por isso daqui. Quais foram as situações que aconteceram na minha vida que eu pensei que fosse o fim? Que eu pensei que eu não fosse conseguir sair disso. E eu saí. Eu não penso como eu saí não, mas eu penso que eu saí, sabe? Eu lembro que eu, teve aquele tempo, né? E eu consegui sair. Reclamar. É quando você chama a mesma coisa 2 vezes. Então, meu Deus, eu não sei porque isso acontece comigo, eu não sei porque eu não saio dessa situação. Se você tá chamando essa situação pra você milhares de vezes, você tá dizendo pra vida assim, ó, é nisso daqui que eu tô focando, ó, tá vendo? Eu tô observando que isso aqui tá acontecendo comigo. Você vai continuar, O vídeo que eu fiz falando sobre o livro que eu tô lendo, Como Mudar, Esqueci o nome do livro? Eu lembrei. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Ele fala exatamente sobre isso, sabe? O primeiro capítulo, ele fala que muitas das vezes a gente continua, muitas das vezes não, a gente continua criando o nosso passado. Quando você
Observa, a vida ela é assim, gente. A lei universal, ela é essa. Quando você tá olhando pra essa xícara aqui, eu tô olhando pra essa xícara, pra esse café, eu consigo observar o que tá ao meu redor? Não. Eu só consigo olhar pro café e pensar no café e continuar observando esse café ou a falta do café. O que é que eu vou receber? Mais falta de café. Você não vai conseguir observar, olhar para a sua vida e pensar, deitar na sua cama. E esses últimos minutos antes de você adormecer, eles são importantíssimos para decidir como vai ser seu dia. Então, quando você deita na cama e você fica assim, tipo, nossa, minha vida é uma merda, minha vida tá uma merda, meu Deus, amanhã eu vou ter que falar com fulano, meu Deus, meu Deus. Você vai, ou então você vai repassando tudo que aconteceu durante aquele dia. Perceba que quando você briga com uma pessoa e você repassa essa briga na sua cabeça, geralmente na hora que você deita pra dormir, você repassa, né? Tudo que aconteceu. Você vai ter mais daquilo. Tudo bem se você não acredita. Ah, não acredito nisso não, viu? Pra mim isso aí que você tá falando é baboseira. Mas você já tentou mudar? Porque hoje eu sou adepta disso daqui. Se você tá falando pra mim que isso daqui faz bem, não vai trazer prejuízo pra ninguém, e muito menos pra mim, o que é que custa eu tentar? Então, se num livro que eu estou lendo tá me dizendo que quando eu deitar eu vou mentalizar as coisas que eu quero e não as coisas que eu já tenho, porque eu não quero continuar recriando o meu passado milhares e milhares de vezes, eu quero muito pelo contrário, eu quero mudar a minha realidade, mudar a minha mentalidade, eu vou fazer. Não vai estar doendo em ninguém, não vai estar doendo em mim. Muito pelo contrário, é uma delícia você se imaginar lá, ó, num cargo que você ama, que você quer chegar, liderando uma equipe, dirigindo um carro que você quer, na sua casa dos sonhos, com sua conta bancária cheia e você livre de dívidas, sem preocupações. Gente, é maravilhoso você pensar dessa forma. É maravilhoso você mentalizar essas coisas. Quando você acordar, a primeira coisa que a gente tem que fazer, agradecer. E ao invés de pensar, hoje, né, eu tenho tal problema para resolver. Não pense dessa forma. Você vai lembrar do seu pensamento antes de dormir. Você estava pensando, vou usar como exemplo, que é o que eu gosto de pensar, você naquele cargo de liderança. E você vai começar a se comportar do jeito que você se comportou. Como é que eu me comportei? Eu falava menos. Eu tinha uma postura diferente, uma postura de líder. Eu conseguia ouvir e me comunicar muito bem com as pessoas. E você vai adotar aquela personalidade. E se você fizer isso com constância, você vai alcançar os seus objetivos. Agora vamos analisar os dois cenários. Você prefere continuar reclamando que sua vida é uma merda, que seus problemas são uma merda, que não sei o que, e ai meu Deus do céu. Ou você prefere criar uma nova realidade na sua mente? Porque não é possível, gente, que a nossa imaginação, que eu acho uma coisa extraordinária, ela sirva só pra isso aí mesmo, pra gente sonhar e nada vai acontecer. Eu me recuso a aceitar isso. Então, se tem 1% de chance de realmente eu mudar a minha realidade apenas com o poder do meu pensamento, eu vou mudar. Eu vou me esforçar pra fazer, eu vou tentar fazer. E, como eu já falei milhares de vezes, você precisa mudar dentro da sua mente. Esse exercício que você faz é maravilhoso. Você começa a se tornar realmente uma pessoa mais positiva. Tem muitas pessoas que vivem nessa prisão mental, gente. É uma prisão mental. E eu percebo. Eu observo a minha avó e eu vejo que não é nem porque ela quer. É porque realmente ela vive essa condição mental de reclamar já tem mais de 60 anos. Como é que ela vai mudar agora? Para finalizar, não espere você estar no leito de um hospital para querer mudar sua realidade. Não espere você perder uma pessoa para você querer valorizar essa pessoa. Não espere você perder um emprego para você querer aprender mais sobre suas habilidades e expandir, ser uma profissional melhor. Não espere a vida passar para você querer viver. Mas viva a vida que você tem agora. Porque tem uma frase que ela é pesada, mas a gente precisa carregar ela com a gente. Pra morrer basta estar vivo. Eu perdi uma pessoa ano passado que eu achava que eu não ia perder nem tão cedo. Eu sinto muita saudade dessa pessoa. Perdi porque ele faleceu. E às vezes eu me pego pensando assim, poxa, eu só queria dar um abraço nele. Eu só queria ouvir a gargalhada sarcástica dele só mais uma vez. E eu não vou poder mais ouvir. E eu só queria só mais uma vez.
Mas quantas milhares de oportunidades eu não tive? Só mais uma vez. E não foi o suficiente pra mim, eu não aproveitei. Então, é isso. Eu sei que foi um vídeo um pouco mais pesado, talvez, mas eu espero que vocês estejam dispostos a mudar a mentalidade de vocês. Eu também quero estar disposta a mudar a minha mentalidade. Vocês concordam comigo? Eu peço que vocês deixem aqui nos comentários o que é que vocês estão fazendo para tentar mudar, tá? E meditar no que pode ser no seu eu do futuro, no seu eu bem-sucedido. E começaram o dia pensando nesse eu bem-sucedido e mudaram a mentalidade de vocês. Deixem aqui nos comentários para eu saber que pelo menos a mensagem que eu quero enviar pro mundo, ela tá sendo recebida. Se vocês pensaram em alguém que precisa ouvir sobre isso, uma pessoa que reclama muito, pessoa que pragueja muito, manda esse vídeo para essa pessoa. E não deixem de se inscrever no meu canal, né? Porque isso vai me ajudar bastante a entender que as minhas reflexões de fato estão fazendo sentido para outras pessoas, tá? Beijo, até o próximo vídeo.